Entre Família está no ar, boa tarde, seja bem-vindo. O seu melhor programa da tarde brasileira já começou e ao meu lado ele, Cris Magalhães. Suzana, estamos aqui mais uma vez, estava com saudade de você estava dodói, né? Tá ainda em recuperação, mas pelos nossos telespectadores, você vem sempre. Então, parabéns pelo seu, digamos, o seu passo a mais em prol de você que está aí. Você viu quanto que você é importante. E se tivesse um concurso para você vencer do amor do nosso coração, você já tinha passado com nota máxima, está aprovado que nós te amamos e recebemos, né, esse amor que você tem, nos deixa passar momentos especiais na sua casa. Eu acho legal quando você faz uma frase com uma palavra-chefe do nosso tema de hoje. Aquela cara de novela mexicana. Carlos Alberto, eu não acredito! Ele não projetou para falar isso, mas ele sempre usa a criatividade aqui para falar essa palavra-chave. E realmente, Cris, hoje nós vamos falar sobre concurso. E eu achei interessante porque aqui o tema é meta, passar no concurso público. Passar no concurso, porque muitas pessoas já fizeram esse post-it, né? Colocou, minha meta para esse ano é passar num concurso público. Isso começa a rolar a partir de novembro até janeiro, aquele negócio, né? E aí, mudar de vida. E aí não tem noção do que é realmente o processo, né, das pessoas. Parece até aquele negócio de curso para vender o curso do curso, mas não é. Existe um processo, né, de pessoas. Quando você analisa quem passou, claro que existem questões bem individuais, mas existe um processo para você estudar. E outro, até para escolher o concurso, a área, né? Porque eu acho que o afiar o machado nessa área, porque às vezes assim, eu estou pensando no salário, mas peraí, será que as suas skills, né, o hard skills, soft skills, estão de acordo com isso? Será que é uma área que você domina? Ah, mas eu quero fazer uma transição de carreira, mas eu tenho aí esse conhecimento para poder jogar essa transição, o que eu posso aproveitar? E você sabe que eu estava conversando com o nosso especialista nos bastidores, né? Já para conhecê-lo. Aí, ó. E muitas pessoas vão para o concurso público com essa ideia realmente financeira, de você ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. E às vezes vai no, digamos, no desespero. Nossa, eu vou prestar logo esse concurso que eu estou precisando de dinheiro, vou mudar de vida e tal. E muitas vezes esse concurso demora anos, às vezes até 2 anos para ser chamado. Então, é demais às vezes, né? Porque pode ser às vezes prorrogado. Até sair o concurso, às vezes, você fica sabendo que vai sair um edital, que vai sair um negócio. Gente, é tanta coisa que outra coisa que você tem que fazer é visitar um psicólogo. Você tem que estar bem psicologicamente, porque essas questões que vão corroendo, né? E outra, a rede de apoio, aquelas pessoas que dão pressão no resultado, um trauma de uma prova do passado parece que retoma na frente porque existe um peso. Que tipo de peso você joga e projeta em um concurso público? Não que eu estou assustando você, mas estou falando que a gente romantiza, Não, calma que vai ter um especialista que vai te ajudar, vai te dar a direção, que ele é profício, o cara é fera. Mas eu estou desenhando porque o pessoal fala, concurso público eu não fiz porque estou bem aqui, mas parece que minimiza, né? Quando você mergulha e vê uma pessoa, eu tenho um primo que há anos estudando para a Polícia Rodoviária, né, Federal, agora passou, né? Sua irmã também já passou em primeiro lugar. A minha irmã é diferente, não dá para entrar no rolo, porque a minha irmã só prestou 2 concursos. E passou em primeiro lugar. Os 2 foram em primeiro lugar. Que é isso? Um municipal de saúde e um federal. Uma vaga para 500 pessoas, a gente nem, né? E ela em 3 meses, mas ela é um caso à parte, porque ela tirou o primeiro lugar, concurso federal, um abraço, né? Para a turma lá do Rio Grande do Sul. Minha mana só prestou 2 concursos, só prestou 2 concursos e os 2 ela tirou em primeiro lugar. Sua irmã! Minha irmã, ela falou assim, ó, não entendi tá no sangue. Eu não entendi esse Não, negócio. Sua irmã, tipo assim, ó, sua irmã, tipo, tá no sangue. Olha só que coisa, se você prestar certamente. Porque, tipo assim, irmã do Cris, gente, olha, existe esperança até para um parente do Cris. Não foi Deus no céu, eu senti, testemunha. Não, foi tipo, sua irmã, olha só, ela aqui, minha irmãzinha do coração falando que minha irmã, só porque ela fala. Não, mas o Cris, certeza, que se ele prestar, porque ele tem um negócio de mapa mental, que é impressionante. Ele faria um mapa mental e passaria assim, ó. Eu acho que nos últimos anos deu uma boiada no mapa. Ó, o olho caído. Mas a gente vai ter aqui um especialista para te dar todas as dicas para ajudar o seu neto, para ajudar a sua filha, para ajudar você, para a gente se entender. Tem dinâmica. E outra, hoje é dia de Lincoln. Exatamente, e olha só o tema, será que está vinculado com a nossa temática de hoje? Nós vamos saber como a autoestima impacta na nossa educação. Olha aí, será? No nosso aprendizado. Quer saber tudo isso e muito mais? O Entre Família só está começando, a gente vai para o intervalo e na volta a gente quer a sua participação por aqui, então não saia daí não. Muito bem, estamos de volta no intervalo mais rápido do Brasil, aqui na sua TV Novo Tempo, Canal da Esperança. Hoje a gente vai falar sobre os concurseiros, para você que quer entender um pouquinho mais sobre concurso. E a pergunta é, você
é concursado? Já passou em concurso? Que tal contar pra gente a sua história, o seu processo? Ah, foi uma pessoa frustrada, chegou lá, tremeu a vara, lá, pá, pá, não quis mais, nunca mais eu piso aqui. Sabe aquela pessoa que existem pessoas? Ou tem aquela pessoa que se achou, ainda bem que eu não passei naquele concurso, porque aquilo me impulsionou a uma outra área. Então, hoje a gente quer saber um pouquinho da sua história, das suas dúvidas, porque temos também um especialista aqui para te ajudar. É isso aí. Se de repente o seu neto está estudando para concurso, porque eu já vi até comentários nessas férias, a gente vê bastante gente, né? De fulano, beltrano, ciclano, que está o dia inteirinho no quarto estudando para passar no concurso, né? Acabou de formar. Já prestei concurso. E uma ex-namorada minha queria que eu trocasse de profissão, né? Queria que eu não fosse da rádio, nem de TV e tal. Aí você e fez eu me inscrever. Aí eu não lembro o que era. Ah, alguma coisa do INSS. Aí eu, por raiva, né? Me fiz questão de não passar. Você viu? Tá aí, não, é minha área. E não passou? Claro que não. Eu estudei também. Mas eu já prestei, viu? Tive essa experiência. Mas, gente, é muito bacana a forma, acho que essa disputa, essa valorização. Gente, sempre prova me deixa apreensiva. Eu lembro de fazer o Enem. Nossa, é terrível. Você ficar lá enclausurado naquela sala e respondendo 1000 questões e aquela pressão. Realmente, eu teria que fazer um processo mental muito forte um dia antes de fazer uma prova dessa. Não é à toa que essa onda agora da pandemia trouxe essa questão da saúde mental, mas lá atrás muita gente que é bom no concurso tem essa questão de manter a tranquilidade, a ordem das questões, de você encontrar uma dificuldade qual que você pula, a ordem do tempo. Tem tudo Só isso. de você conhecer o processo, só de você entender como funcionam as questões, isso já te dá uma tranquilidade, né? E não é só isso, quem realmente é concurseiro sabe que tem uma preparação no dia anterior. Tem gente que até evita comer certas coisas, tudo isso para a mente estar boa no dia. Porque às vezes a pessoa estuda bastante, mas no dia ela não dormiu, aí ela está o quê? Com sono, o cérebro não consegue funcionar. Enfim, tudo isso a gente vai aprender aqui hoje no Entre Família e a gente quer a sua participação, né? O Cris fez aí as perguntas, então interage aqui com a gente. O nosso DDD é o 1298315-0249 ou aponte a câmera do seu celular para este QR Code, tá bom? Chega junto. Bora conversar sobre esse tema? Suza, vamos lá, né? Olha... Hoje o nosso convidado veio direto de Brasília e eu já me certifiquei de que ele veio exatamente aqui para São Paulo só para o nosso programa, tá? Eu vou dizer mais, ele vai fazer 10 perguntas de um concurso de comunicação para ver se a gente se passaria. Nossa! Ao vivo, com pontuação, com numeração e valendo torta na cara. Toda vez que a gente errar, ele vai realmente... Brincadeira, não vai não. Se fosse uma competição com você, eu ia estudar até... Você viu? Mas vou dizer uma mais. Todas as tortadas. Vou dizer agora uma frase que já o nosso especialista vai dizer. A grande competição é com você mesmo em um concurso público. Ah, não gosto de competir comigo mesmo, não. Pois é. Chegou a hora de você competir para você achar essa versão aí que vai realmente ser a melhor a cada dia se você estudar. Tá, vou estudar. Mas, por favor, vou estudar para a prova com esse pensamento. Apresente o nosso especialista, Suza. Vamos receber com muito carinho o Rafael Alemar. Ele é produtor de conteúdo para concurseiros e por meio do Instagram e de um blog... O Rafa, ele escreve conteúdos para ajudar aí concurseiros a se preparar para as provas de concursos públicos. E, além disso, também motiva muito aí já quem está concursado, né, a se sentir feliz e realizado com o seu cargo. E, acima de tudo isso, Rafael Alemar é advogado e consultor legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E eu já posso dizer que esse não é o único concurso que ele já passou na vida. Então, seja bem-vindo, Rafael. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite ano passado para estar aqui. É sempre um tema que eu acho muito legal de comentar, de conversar com as pessoas. Sobretudo de onde eu venho, né? Que é em Brasília, que a gente estava até conversando nos bastidores, que... Lá respira. É uma cidade que respira concurso público. Então, é muito legal conversar sobre isso. E, no início, eu já queria deixar um aviso que eu estava almoçando ali no restaurante e eu tenho 2 problemas com o self-service. Primeiro, que eu não me controlo muito no self-service. E aí eu vou pegando e fica um prato muito grande, né? Muita comida. E isso é um problema que eu tenho realmente que trabalhar. E o segundo é meio que uma tradição que sempre quando eu estou em um restaurante com a camisa branca, eu sujo. Né? Então, em algum momento, talvez tenha aí, eu não sei se sujou, mas é provável que tenha sujado, então se aparecer na TV, já tá aí. É uma tradição minha. E vou dizer mais para você, então, Rafa, esse é sinal que você foi tratado bem, que além de comer, você passou no corpo. Um abraço para o nosso restaurante, porque você viu a pessoa que come, passa no corpo, é que realmente gostou. Um abraço para o Nenê, para todo o pessoal que... Significa que a comida estava boa, né? Agora, outra coisa que eu achei importante foi o detalhe com que o Rafa cuida do nosso telespectador.
Ele estava falando, ele explicou se talvez pudesse ter uma mancha na roupa dele, o quanto que ele gostaria que essa mancha não tivesse ali, pelo bem do nosso telespectador. O Rafa já nos ganhou, já nesses detalhes. Agora eu vou perguntar, Rafa, esse olhar de detalhes, os detalhes fazem a diferença, inclusive aproveitando, né, esse gancho. Deixa, né, Cris? Os detalhes, né, fazem a diferença, porque eu vejo que você é uma pessoa muito detalhista, eu jamais aqui não consegui ver nada, assim, né? O nosso telespectador também não, mas consigo sentir que você, através desses detalhes, é alguém detalhista. Aqui a primeira pergunta é, como que eu já escolho? Porque parece que o que começa errado vai terminar muito bem, né, Rafa? Então, a escolha do concurso, por que que eu projeto só questões financeiras? E falando de carreira, por que que às vezes só as finanças não garantem um sucesso pessoal? Além disso, pergunto para você, como que eu faço para escolher um concurso que se adapte ao meu contexto, assim? Olha, essa pergunta ela é muito difícil porque às vezes a gente tem, olhando de fora, a gente não percebe o quanto é difícil a gente escolher uma área para estudar para concurso. Né? É claro que tem aquelas pessoas que assim, desde criança, ou desde cedo, eu quero ser policial, eu quero ser... tem um familiar seu que é da Polícia Rodoviária, né? Isso. Eu quero ser policial. Desde criança a pessoa já tinha essa ideia. Então, para ela foi privilegiada. Né? Ela já nasceu nasceu não, né? Mas assim, desde cedo ela já tem essa ideia do que ela quer ser. Mas essa não é a regra. Então, tem muita gente que começa a estudar para concurso e não tem a menor noção do que ela gosta de fazer. E aí, normalmente, o que eu aconselho para as pessoas, né, lá no meu Instagram, com as pessoas que conversam comigo, é primeiro você filtrar aquilo que você não faria, né, aquilo que você detestaria fazer. Por exemplo, eu sempre tive a noção de que eu não gostaria de ser policial. Isso já era claro. Então isso para mim já era claro. Então já era uma carreira que eu já tinha excluído. E a partir das coisas que eu gostaria de fazer na minha rotina, no meu dia a dia, eu fui delimitando os cargos para os quais eu gostaria de concorrer. Mas é uma decisão que é um pouco complicada, porque às vezes também a gente só vai ter a real noção do que o cargo vai entregar para a gente quando a gente toma posse no cargo. Uhum. Porque isso eu falo até por mim, assim, eu falo que eu nunca seria policial, mas talvez se eu tivesse sido, eu me encontraria como policial. Né? Às vezes a gente também cria preconceitos, cria algumas imagens que não necessariamente refletem no dia a dia daquela atividade, daquela profissão. Mas assim, se eu puder dar uma dica para quem está em casa, para quem está assistindo, primeiro fazer uma lista, né, daquilo que não gostaria de fazer, porque você tem que pensar que você vai mexer com aquilo todo dia e provavelmente para o resto da vida, se você passar naquele concurso, quiser ficar naquele concurso até a aposentadoria. É que a gente tem como o Cris comentou, né, a gente fica muito atraído pelas questões salariais, os benefícios, a estabilidade. Então, quando você está nessa busca, procurando ou melhorar de vida, né, ou até sair da sua zona de conforto, do que você está fazendo não está legal, seja financeiramente, por qualquer razão que seja, então a gente mira muito nisso. Nossa, olha que legal, olha quanto ganho, olha a carga horária, olha os benefícios. E como a gente não sabe exatamente como é o dia a dia, porque lá não está, né, não tá explicando isso, não está no edital, né? Não está no edital, a gente vai. Só que daí quando passa para o dia a dia, por exemplo, que você está lá naquele serviço assim, tá maçante, né, o dia todo, e aí é quando realmente cai a ficha, só que daí você não vai largar também, porque afinal de contas foi difícil passar naquela vaga. Sim. E eu vejo que você também coloca no seu Instagram, Rafa, justamente isso, essa questão da motivação de quem já passou e se tornou um funcionário público. Então, acho que essa dica que você deu, ela é muito boa, porque apesar da gente não saber o que vai acontecer no dia a dia, a gente já tem uma certa noção, né? Se eu estou indo para um banco, eu já tenho mais ou menos o que se faz num banco, por exemplo, né? Sim, e você comentou um negócio que me despertou para falar algo também, de que às vezes quando a gente começa o estudo para concurso, quando a gente está estudando, a gente tem essa ideia de que a posse em um concurso público seria aquele portal para a felicidade, que resolveriam todos os problemas da minha vida, eu vou ter estabilidade, eu vou ter o meu trabalho, eu vou ter a remuneração, que talvez foi o que mais me motivou a estudar. Mas a
a realidade é que a gente conhece muitos servidores públicos que são infelizes, Uhum. né? Que lidam com problemas dos mais diversos, às vezes problemas com dinheiro. E concurso, um cargo público, é um trabalho. Uhum. Né? Você vai ter dias ruins no trabalho, você vai ter dias péssimos no trabalho, você vai ter dias bons no trabalho. É uma atividade para a qual você recebe, mas continua sendo, não é como você está de férias na Europa, né? Você vai ter os seus problemas do dia a dia, da rotina do seu trabalho, e por isso que é tão importante você se preocupar com o que você vai realizar no dia a dia da sua profissão, da sua função. Porque a remuneração, ela é importante, né? Ela nos ajuda em diversos aspectos, mas a gente acostuma. Né? A gente acostuma com o quanto que ganha. E, na verdade, aquilo que a gente ganha, normalmente vai se tornar insuficiente em algum momento. E aí a gente vai tentar arrumar jeitos de ganhar mais dinheiro e acaba que, se você não tiver num lugar, numa função em que realmente você não esteja ali fazendo coisas que você odeia, se você se precaver e na hora de escolher tomar esse cuidado e não pensar só na grana, não pensar só no status, é bem provável que você vai ter uma vida um pouco mais tranquila, mesmo que a remuneração seja inferior de um outro cargo, que existem diversos, né? Mas mesmo que a remuneração seja inferior, você vai se sentir talvez até mais realizado, porque o dinheiro em algum momento, para E só cai um dia no mês, e do mesmo jeito que cai. Não, e outra, ele falou, a gente se acostuma com o estilo de vida, e a neurociência até fala que a gente tem um ponto de estabilização, né? Você pode ganhar na loteria, comprou um carro, comprou 2 carros, vai indo e vai equilibrando, né? E aí, o que te faz levantar da cama foi só algo que você normalizou no primeiro ano de vida, e o restante da sua carreira você faz o quê, né? Qual a vontade de você, o propósito de você sair da cama? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, já a gente vai falar sobre até autoestima. Será que tem a ver com essa questão emocional? Isso tem um peso na minha profissão? O que eu posso trabalhar de positivo nessa área? E já o Rafael vai falar para a gente sobre mais erros aí que os concurseiros... A gente fala, tem que errar para aprender. Não, a gente pode aprender com o erro dos outros, não precisa errar, não. E a gente tem muitas dicas, já uma dinâmica para você especial. Não sai daí, a gente vai para o intervalo e volta já. Muito bem, estamos de volta, já você vai bater um papo. Mas não mandou a tua pergunta ainda para o Rafa? Mas manda, gente, DDD 12 98315 0249. Olha só, agora falando sobre perguntas, né, sobre estudar, saber de onde você veio, para onde você vai, algumas questões da minha vida, assim, que eu tive uma mistura de crenças na minha família, batizei de um lado, foi para outro, aí vem crenças limitantes, aquelas coisas, né, de manga com leite, sabe? Você acha que vai morrer depois que você descobre, né? Eu descobri que ir para a capital do interior não era tão longe, mas a distância estava na minha cabeça, porque a verdade liberta a gente, né? E a Bíblia fala, buscareis e achareis. Tem muita coisa, e principalmente esse conteúdo aqui fez a diferença na minha vida. Um conteúdo que você vai receber na sua casa totalmente de graça. Está aqui na minha mão a revista A Cura do Pecado. Isso mesmo, A Cura do Pecado. É muito bacana, um abraço ao pastor Rafael Rossi, que escreveu essa revista, porque algumas perguntas pairam. De onde surgiu o mal? Né? Aquela questão toda, de onde veio o pecado? Olha, se Jesus veio para morrer por mim, o que eu fiz? Porque estava falando que morreu por mim, mas há 2000 anos atrás, e se ele morreu para pagar o meu pecado, por que tem pecado até hoje, não é verdade? Por que tem tantas religiões e por que às vezes até a própria religião virou um comércio? Mas o que é isso? Não tem um fim? Jesus não vai voltar? A Bíblia escreveu que haveria guerra, esse tipo de coisa, porque olha só, gente, qual pai não ia querer ver? Porque eu vejo tanta criança morrendo, por que Deus não interfere? Qual o contexto de Jesus para nos dar essa esperança de um mundo que realmente sem pecado? Cris, gente, fala mais devagar, homem. Vou dizer uma coisa, não precisa falar devagar. Foi só um pitch aqui para você entender, foi só um papinho para você entender esse conteúdo e levar para sua casa totalmente de graça. Não tem conversinha, tá? De que você vai receber, vai ter um boleto, que vai ter outra coisa para pagar. Se tiver alguma coisa para pagar, eu pago. Assino embaixo, convoco você a ligar agora. 0 operadora 12 2127 3121. Ligou, preenche seu cadastro. Nome, CPF, seu CEP, seu endereço para você receber pelo correio, tá?
dê um abraço no carteiro, não vai entender nada da sua felicidade de receber essa revista aqui e faça, né, uma pergunta para ele: "Ei, você quer saber mais sobre o pecado? Tem várias revistas, aonde?" Na TV Novo Tempo. Fale para o carteiro também. Brincadeiras à parte, isso aqui tem um custo, né? Foi diagramado, foi escrito, vai pelo correio, já foi pago pelo projeto Anjos da Esperança, que dá sustentabilidade para a Rede Novo Tempo de comunicação. Então tem um super valor agregado, tem um super conteúdo aqui que vai fazer a diferença na sua vida. E outra, vamos lá resgatar esse hábito de leitura, né? O nosso Brasil está tão feio nessa questão da média de livros, a média de ler. Quebra esse ciclo na sua vida. Se tem um concurso público, a gente tem que passar, é a salvação. Agora, eu vou dizer uma coisa: o teu concurso já foi pago, tá? Cristo já morreu por você, basta você aceitar, buscareis e achareis, vai até a palavra dele, esse Cristo maravilhoso, que vai fazer a diferença na sua vida, tá bom? A cura do pecado, vários temas especiais, lindona, vai para sua casa totalmente de graça. Você pode pedir pelo WhatsApp também, 12 98244 4449. Nesse WhatsApp, você coloca assim: "Quero a cura do pecado", você vai receber um link, você mesmo faz o cadastro e o processo é o mesmo, tá bom? Presente da sua TV Novo Tempo. E presente também é ele que vem sempre aqui dar uma aula na nossa tarde. Ele já está sentadinho no sofá aqui com a Suza, que tem perguntas especiais. E aí, é a autoestima nesse contexto? Faz a diferença? Suza, por favor, receba mais uma vez o nosso convidado especial. É isso aí, nós estamos aqui prontinhos para falar sobre autoestima e hoje, né, a produtora deste quadro, a senhora Maíra Marques, com muito carinho fez esse link com o nosso tema, né, como que a autoestima impacta na nossa educação, no nosso aprendizado, nos nossos estudos. E para rechear a nossa história, além do Lincoln que vai falar sobre esse assunto, nós temos uma história muito legal de uma senhora de 76 anos que não parou de estudar. E assim ela consegue manter equilibrada a sua autoestima. Já pensou? 76 anos e continua estudando. Você não pode perder essa história. O nosso quadro Autoestima começa agora. Pode rodar a vinheta. Muito bem, já estou aqui com o nosso convidado, ele que é nosso parceiro de longa data. Gosto sempre de mencionar isso, né? Porque realmente a convivência leva a gente a uma relação sólida, né, Lincoln? Lincoln é doutor em Ciências Aplicadas, acadêmico em Psicologia, ele também é mentor de carreiras. E como hoje a gente vai falar sobre educação, né, Lincoln? Entre tantas atribuições que tem ao seu currículo, eu gostaria de destacar, você já foi coordenador de curso superior, acho que por mais de 10 anos. Então, é responsável aí, ó, por uma média aqui de mais de 12 mil profissionais já formados que, de alguma forma, passaram pela sua mão. Então, Lincoln, conta pra gente, boa tarde, muito obrigada por você ter vindo aqui. Autoestima e aprendizado, qual é a relação, né? Ótima tarde, Suzane. Para quem está em casa também nos assistindo, ao Cris, a toda a equipe, a Maíra Marques, produtora do quadro. Bom, tem tudo a ver. A gente já tem estudos que mostram, por exemplo, na neurociência, a relação que existe entre o aprendizado, né? Então, a ativação do nosso sistema límbico e também as relações relacionadas à nossa autoestima. Então, a educação, ela se conversa diretamente com a maneira como você se sente e como você se comporta no seu eu, né? Na sua existência dentro da sociedade. Então, existe uma relação muito interessante dos estudos da neurociência, mostrando esse primeiro aspecto, que é um ponto muito relevante, e a quantidade de pessoas que, a partir do ensino superior ou da conclusão do ensino fundamental, médio ou pós-graduação, mostram uma melhora significativa nas relações de autoestima quando assim concluem esses cursos. Isso eu imagino que seja bastante evidente, né? Agora eu queria saber, Lincoln, o contrário, a gente tem até uma plaquinha aí do seu lado. Vamos falar agora de aprendizado. Essas plaquinhas que a gente tem aqui, gente, é só para a gente focar em algumas palavras-chave. E daí a gente tem a plaquinha que está escrito aprendizado. Como que eu poderia aplicar isso não só na minha vida, né, de estudos, mas vamos incluir aqui os filhos também, tem muitas mamães, papais assistindo nesse momento, né? O quanto a autoestima, ela pode, a falta dela, no caso, pode ser prejudicial nesse processo de captação mesmo, de compreensão, de aprender. E aí acho que a gente pode até falar das crianças, né, na sala de aula, adolescentes. Tem muitas possibilidades da gente analisar essa sua pergunta. O que a gente pode dizer é que o tempo, a média de escolaridade do brasileiro, ela ainda é muito pequena comparada
com outros países, por exemplo, mais desenvolvidos no sentido educacional. Alguns estudos apontam que essa média seria de 8 anos, de 6 anos. Se a gente considerar os 4 primeiros anos do ensino infantil e os 4 primeiros anos do ensino fundamental, a gente está dizendo que, na média, o brasileiro estaria aí até a 4ª série, 5ª série do ensino fundamental concluindo os seus estudos. E é claro que isso vai diretamente impactar na sua autoestima, porque provavelmente essa pessoa, ao ingressar no mercado de trabalho, ao se tornar um cidadão consciente, possivelmente vai ter algumas limitações pelas próprias questões relacionadas à educação. A gente sabe que a educação ela é capaz de transformar, de ressignificar a existência do indivíduo. Então, provavelmente, se essa criança não teve a possibilidade de ter acesso à educação de qualidade, de se formar, de cumprir os anos todos, iniciais e finais da sua formação, possivelmente, enquanto adulto, algumas questões vão ficar abertas para que ela possa tratar, se desenvolver. Isso certamente vai impactar em muitas áreas da vida dela, mas a autoestima, sem sombra de dúvidas, é a principal. Você acha que isso está relacionado mais à forma como é apresentada a educação? Porque em alguns lares, talvez, né, isso seja apresentado de forma obrigatória, quase que punitiva, né? Outros por necessidade, e a gente tem muito isso, né? Atrelar as nossas necessidades, ao sucesso financeiro, talvez, a questão da educação, e não necessariamente como algo prazeroso para que a pessoa realmente aprenda e se desenvolva. A gente aí tem uma questão que é muito mais profunda, Suzane, que é a forma como a educação chega até a criança, até o adolescente, até o adulto, independentemente de qual seja o nível, infantil, médio ou universitário. A gente ainda tem um hiato muito grande nos modelos de aprendizagem, o que impacta o interesse do aluno, seja a criança, o adolescente ou o adulto. Então, por exemplo, se eu não tenho um estímulo que me permita, nos dias de hoje, ser protagonista do conhecimento, de usar metodologias ativas, como, por exemplo, sala de aula invertida, onde o aluno é o grande protagonista e o professor é só um facilitador, isso pode ser um fator de desmotivação. Claro que a educação familiar também vai impactar muito, né? Se eu trago uma educação no sentido punitiva, né? Então você não vai ser nada, você não vai conseguir ser alguém na sua vida, se você não estudar, se você não tirar a melhor nota, você não vai ser o melhor aluno, isso vai acarretar outros danos emocionais que possivelmente também vão impactar na autoestima quando você chegar na fase adulta. Muito bom, Link, você colocar isso aqui. E agora a gente vai para uma história que é bem diferente disso que a gente está comentando. Porque não tem nada de obrigatório, né? Isso, muito pelo contrário, é uma iniciativa dela. Eu vou conversar com a Maria José. Olha só, ela tem 76 anos e ela não parou de estudar. E a gente vai conversar para entender, né, como que a autoestima ajuda com ela nesse processo de aprendizado, ou o contrário, né, como o aprendizado e a continuidade de estudo ajuda na autoestima dela. Maria José, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui no Entre Família. Boa tarde a vocês, ao professor, a todos que nos assistem. Estou à sua disposição. Muito obrigada. Antes de retornar para os estudos, você tinha parado de estudar quando? Então, eu me casei e já me formei para professora primária, vamos dizer assim. À época era o curso normal. E nós nos casamos, a gente optou por ter filhos. Meu marido fez carreira bancária, então muita mudança. Então eu não estudei mais, a não ser a leitura de livros, esse tipo de coisa. Ajudar filho a fazer trabalhos escolares. Então eu acredito que eu parei aí. Parei e não parei, né? Porque a gente nunca para. Eu acredito que a gente tem aí pela frente o mundo todo e só para quem quiser. Não é o meu caso. Eu gostaria muito de poder continuar até quando der. E aí teve todo esse processo de criação dos filhos, e quando que você retornou aos estudos agora, e como foi essa sua retomada, como que foi a iniciativa, se você de repente estava em casa e teve essa grande ideia, ou algo, ou situação te levou a tomar essa iniciativa de voltar para a escola? Eu voltei para a faculdade da terceira idade, tive uma aula com o professor um dia desses, muito boa, e em 2005, então eu vou fazer 18 anos de faculdade. Essa faculdade me dá a possibilidade de aprender, rememorar aquilo tudo que eu aprendi quando estudante. Então já fiz filosofia, já fiz sociologia, psicologia, desenho, matemática, história, português, tudo que você possa imaginar é oferecido para a gente.
Agora, você tem que se doar, você tem que ir lá. Não é essa história de, eu tô na faculdade, mas não comparece. Não é bem assim. A gente é cobrada, viu? A gente tem que ter uma frequência X para poder continuar a frequentar a faculdade. Então, eu acho que são de ambas as partes, da minha parte e da parte daquele que nos oferece o projeto de estudo, né, de aprendizado. É Gente, isso, é não parar. o segredo é não parar. Que Então, vou demais, hein, fazer dona Maria? 18 anos, eu já estou na maturidade. Então a senhora realmente estuda por prazer, né? Pelo Sim, prazer de aprender. Eu queria saber qual a relação que a senhora faz assim com a autoestima. Se a senhora acha que o fato de continuar estudando, isso te dá uma autoestima equilibrada, talvez nessa fase da vida em que os filhos já se foram, né? Ou o contrário, ou o fato da sua autoestima já ser equilibrada te faz estar motivada para ir para a faculdade, estudar e não parar. eu acho que eu sou uma pessoa equilibrada, mas a idade vai nos colocando em algumas situações que não são boas. Uhum. Tive uma depressão uns 5 anos atrás, e se não fosse a faculdade, eu ia ficar muito pior do que eu estive. Então, isso tudo é um incentivo. Eu queria ficar boa, eu queria melhorar para poder me reencontrar com a faculdade, com os meus amigos, com as carteiras que a gente usa, né? E tá lá, sabe? Isso não tem preço. Então, eu fiz sim um tratamento paralelo médico, mas foi 50-50. Olha. Se eu tivesse ficado quieta em casa, eu não teria melhorado tão rápido. Porque eu fiquei um mês quieta porque eu não conseguia fazer nada. Mas a partir daí eu fui procurar o meu caminho e falar para as meninas, para os meninos, o que eu tinha tido, por que eu tinha tido e que eu estava de volta. Então é isso, eu estou aí, adoro o que faço e vou para lá muito Gente, prazerosamente mesmo. gente, que demais. A gente tem uma foto da Sim, senhora nesse momento acadêmico. Vou pedir para a produção colocar. Tá aí, sim. diretora, para a gente poder ver? Olha só, vai. Olha, Então, toda aí, palestrante. isso daí é o grupo coral, Coral Viva Voz, que talvez seja uma das coisas que mais eu gosto de fazer presentemente. Eu gosto muito de cantar e o coral é desafiante, porque você tem que saber a hora que você vai fazer a sua parte. Então, a sua cabeça tem que ficar prestando atenção no que você faz. E olha E só que esse, interessante isso, né? De colocar a sim, cabeça da gente para realmente ser estimulada a todo momento com novas coisas. sim, sim, eu acredito que seja um grande passo. Eu falo muito aqui na minha casa que o Alzheimer pode me pegar, mas eu vou trabalhar para ele não vir, porque eu acho que essa é a minha coisa, é o que eu tenho que fazer, correr atrás e fazer o que eu posso, sabe? E eu estou fazendo, Que, estou de- sim. que demais, dona Maria. Olha só, né? A gente que vive num contexto aqui de tanta evasão escolar e vem a senhora para dar esse testemunho, essa história de que você Sim, procura o conhecimento por puro prazer, né? E não por aquela sim. coisa, nossa, árdua, difícil, como se fosse realmente um trabalho, um pesar. Foi muito Não bom é conversar. pesar, não é pesar nenhum, é prazer. Eu percebi isso pelos seus olhinhos. Que bom, Sim. que bom poder conversar com a senhora aqui nessa tarde, você fazer parte aqui do Entre Família, ainda mais hoje que a gente está falando sobre esse assunto tão importante que é a autoestima, né? Nesse contexto de estudos. Obrigada, viu, dona Maria José, Obrigado a vocês pela possibilidade e eu convido a todos para irem conhecer o projeto Faculdade da Terceira Idade da Univap. da É Univap. um convite aberto à sociedade. Tá aí, viu? Obrigado, viu? Obrigada. Fiquem com Deus, vocês. Obrigado ao professor também. Amém, obrigada. Fica com Deus também. E tá aí, ó, você que também é senhora, senhor da terceira idade, que tá ouvindo, que demais a Maria José falando sobre isso nessa faculdade da terceira idade. Não conhecia, achei super relevante, Lincoln, e aproveito para perguntar para você.
A Maria José comentou sobre depressão na terceira idade. A gente tem outros casos, não necessariamente de depressão, mas esse processo da terceira idade que não é fácil enfrentar. Talvez no momento em que você não se vê tão útil socialmente, né? Às vezes nem familiarmente, né? Como que o aprendizado pode impactar nessa fase da vida, né? Pois é, se você me permitir só abrir um parênteses aqui, a dona Maria José foi minha aluna, ela participou de uma aula falando sobre carreira depois dos 60 anos de idade. Por isso que ela estava chamando de professor. Pois é, por isso que ela estava chamando de professor. E também mandar um abraço à Universidade do Vale do Paraíba, a Univap, onde eu fiz o meu mestrado, doutorado, me formei, e que o Sidney Queiroz, que é um dos coordenadores do projeto da Faculdade da Terceira Idade, conduz esse trabalho tão belíssimo com pessoas acima de 60 anos de idade. Respondendo à sua pergunta, tem 2 dados bastante importantes para a gente levar em consideração. Em 2022, nós tivemos pouco mais de 8 mil pessoas acima dos 60 anos de idade que prestaram a prova do Enem, né? Então, a gente teve uma quantidade de pessoas acima de 60 anos bastante considerável, expressiva, que foram buscar ingressar no ensino superior. Esse número já foi muito maior, eu acredito que isso tenha sido reflexo da pandemia, porque a terceira idade, as pessoas mais maduras foram aquelas mais privadas do convívio social e, consequentemente, a sala de aula era um ambiente de fácil contaminação. A gente tem em 2010, 2011, por exemplo, quase 18, 19 mil pessoas acima dos 60 anos de idade. E isso mostra o quanto a melhor idade, as pessoas que já estão nessa fase, podem contribuir muito com a sociedade e evitarem doenças psicossomáticas ou emocionais muito relacionadas à característica que muitas vezes lhe é atribuída pela própria natureza da vida. As pessoas acabam envelhecendo, muitas vezes são esquecidas pelos filhos, netos, pelas pessoas mais próximas e acabam mergulhando, às vezes, como a gente viu o caso dela, numa depressão. Mas você percebe que é interessante que a mesma depressão pela qual ela vivenciou, a educação ajudou a sair. Então isso é fantástico, a educação, ela de fato transforma e é muito importante a gente identificar que nessa idade, a área do sistema límbico, ela acaba sendo muito mais privilegiada, porque como eu tenho uma própria limitação cognitiva do próprio aprendizado e da própria idade, quanto mais eu ativo as questões neurocerebrais, maior a probabilidade de eu ter uma vida mais saudável. Você viu que ela disse assim, eu faço de tudo para afastar o Alzheimer daqui, porque ela sabe que a gente já tem estudos mostrando que a relação de você trabalhar os aspectos neurocognitivos vão ajudar você a ter uma vida mais saudável. Lincoln, a gente só tem um minutinho para terminar o quadro, mas eu gostaria que você amarrasse, eu gostei muito do que você acabou de comentar. Eu acho que uma coisa está atrelada à outra, né? Sem autoestima, eu não consigo, talvez, ter um bom desempenho academicamente, no aprendizado, seja de um curso livre, né? Não necessariamente uma faculdade ou uma escola. E, ao mesmo tempo, estudar também pode me ajudar com essa questão da autoestima. Você diria que, mesmo sem querer, é importante a gente ir para frente e fazer? Porque, às vezes, a gente tem isso, né? De esperar o desejo acontecer e aí bater a autoestima, né? Mas a gente fazer uma força nessa intenção, ter intenção? É fundamental. Então, o primeiro passo que eu preciso ter é entender que a educação transforma e ressignifica. Depois, compreender quais são os impactos que ela pode ter na minha vida e na vida da sociedade pela qual eu faço parte. Então, a partir do momento que eu me coloco à disposição para ir para uma sala de aula, para fazer um curso livre, ou mesmo estudar em casa, pela internet. Hoje a gente sabe que existem milhares de possibilidades de você estudar sem você sair da sua casa. Isso vai certamente melhorar a sua relação com as pessoas próximas, vai fazer com que você se sinta melhor, porque você adquire conhecimento, consequentemente você quer compartilhar. E só compartilha quem vive em sociedade. Muito bom. Lincoln, muito obrigada mais uma vez. A gente se vê em breve para mais um episódio, viu? Tá aqui nesse momento passando na sua telinha o Instagram do Lincoln, caso você queira ir lá também para poder conferir. Por lá ele também sempre tem algumas dicas aí, @Dr. Lincoln Augusto no Instagram. Foi muito legal dividir e aprender aqui com o Lincoln sobre essa questão do aprendizado e realmente transforma, né? Eu, por experiência própria, esses dias um amigo disse para mim, vamos fazer português, faculdade de letras? Eu disse, bora, vamos estudar. E a gente está aí nesse desafio, voltar para a sala de aula, né? Então, convido você que está assistindo a gente também para que se desenvolva e aprenda cada vez mais. A gente tem que ir para o intervalo, na volta a gente continua falando aqui sobre concurso público, né? E você vai aprender algumas técnicas de estudo. Já ouviu falar? Técnica Pomodoro, essas coisas? Não? Quer saber? É daqui a pouco no Entre Família.
Muito bem, estamos de volta. O nosso mestre Lincoln, né, tem esse quadro especial. Um abraço para a Maíra, que está produzindo esse conteúdo maravilhoso para você aqui, né, toda semana ter esse encontro. E hoje, falando sobre concurso público, no primeiro bloco, né, que você viu ali junto com o Rafael, falando sobre algumas questões de você escolher bem o curso, se colocar nessa profissão por mais, não só com salário, aquele salário que você vai se acostumar, claro, que você vai usufruir, vai te dar qualidade de vida, mas agora você tem qualidade de vida dentro do que você se propôs a passar no concurso? É essa a pergunta. Agora, Cris, eu estou interessado mesmo também, essas perguntas eu já fiz, já sei o que eu quero técnicas. Porque o Rafa tem cara daquele cara que passa em concurso mesmo. E ele realmente, né, o concursado está em Brasília e vai dar as dicas para você agora. Dicas práticas de estudo em diferentes, né, módulos aí para você poder dar aquele passo, criar aquelas questões para você se achar no estudo. Vamos lá então? Rafa, mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui, né, na Novo Tempo, na nossa TV, por ter esse carinho com o nosso telespectador. E vamos agora a essas técnicas de estudo, né, para diferentes finalidades aqui, a gente pode aplicar das mais variadas formas. Vamos lá então? Vamos lá, vamos ver se eu consigo pegar aqui certinho. Bora, acertei. Olha só, o pessoal gosta de fazer até naquele concursinho, né? A gente vai estudando e vai se testando, né? Quem vai fazer um software é chamada POC, né? Vamos fazer aquela POC com situações reais, né? Criar aquele cenário para ver se o que a gente está integrando em software funciona. E no concurso também, né? Porque você está se preparando para uma situação real. Quanto mais questões reais, melhor desse teste prático, né, Rafael? Sim, e o que acontece é que dos erros da pessoa que está começando a estudar é justamente não fazer questões. Porque ela começa a estudar e ela vem com o medo de se deparar com o erro. Ela tem um medo de fazer questões e errar. Mas a ideia de você fazer o teste prático é justamente para você errar cedo, errar agora, para quando chegar no dia da prova você não cometer aquele erro que era um erro evitável. E a resolução de questões, ela tem alguns benefícios, diversos benefícios. Dentre esses benefícios, a gente tem a questão de você perceber se assimilou da maneira adequada ao conteúdo, porque pode acontecer de você achar que entendeu, mas entendeu de maneira inadequada. Pode ser também que você não tenha prestado atenção naquilo que aquela banca costuma cobrar, e aí você resolver questões da banca te ajuda a entender como a banca cobra determinado conteúdo, a linguagem da banca. E também você fazer teste, no sentido de você fazer um simulado, de você pegar, de repente, a prova anterior e tentar resolver, isso também te ajuda para que você consiga ter uma noção boa do tempo que você demora para realizar uma prova. Né? Exatamente, o nível, a questão da linguagem, de como é que é cobrado. E você vai se acostumando também com isso. Né? No mundo do concurso, a gente costuma comentar que a gente tem o nosso fazedor de questões, e aí você, realizando questões, fazendo simulados, você vai afinando isso. E com o tempo você vai conseguir, né, encarar as questões de uma forma um pouco mais tranquila e mais natural. Você falou um monte de coisa assim, muito especial, que eu até queria pegar alguns pontos que você falou, é entender a característica da banca, né, que você disse. Porque, por mais que eu tenha um conhecimento sobre algo, eu vou aderir àquele conhecimento, sei. Só que a forma com que a banca pergunta, ou até mesmo existem bancas onde você erra uma, você elimina outras duas, por exemplo. Então, a forma com que você lida com... Gente, peraí, se eu errar aqui, eu vou estar eliminando duas. Então, a forma de como eu vou ser cobrado e a ciência por detrás daquelas questões. Eu acho que você falou aqui vários pontos que fazem toda a diferença para quem nunca fez um concurso. Mas espera aí, cada banca tem um jeito diferente de cobrar. Se pudesse dar uma explicadinha até para entender esse teste prático, a pessoa tem que ter essa ciência, seria legal, viu, Rafa? E bom você ter tocado nesse assunto, porque essa questão de você estudar a banca, estudar as questões que a banca faz, isso é muito importante e às vezes a gente só vai perceber isso depois de algumas reprovações. Que às vezes determinada matéria tem uma diferença muito grande de cobrança de banca para banca. O peso, né? Tanto a questão do peso, quanto essa questão que você falou de às vezes, uma errada anula uma certa, e também a própria forma de abordagem. Por exemplo, o português. Algumas bancas costumam cobrar determinados pontos da língua portuguesa na prova. Outras bancas não cobram isso, cobram mais interpretação de texto.
Você perceber isso, perceber qual que é o enfoque que a banca costuma dar em cada disciplina, isso faz muita O diferença. meu tempo de estudo e o foco no que eu vou estudar. Exatamente. O que você vai dedicar mais tempo para estudar, né? Onde você vai estudar determinadas coisas. Às vezes, para determinada matéria, uma banca, ela cobra basicamente a lei seca, né? Que é ali a letra da lei, você pegar a lei lá no site do Planalto e estudar só a lei. Às vezes, determinada banca cobra só aquilo para determinada matéria. E aí, se você não sabe disso, você vai partir para uma leitura de algumas de obras doutrinárias, que às vezes não vai ser cobrado e não vai ser importante para você naquela prova. E aí você peca nisso que você colocou, que é a distribuição do tempo de estudo, que é sempre muito escasso para quem está estudando para concurso. Muito bom, gente. Tá aí, já está abrindo um olhar para você, que o quanto você entender até o foco do que você gosta, aí vai ter uma banca específica que vai te cobrar de maneira específica. E aí tem essa questão toda de ter esse processo de estudo que já vai ser uma das dicas para você aqui. Bora lá então, ó, teste prático, aquela famosa POC que você vai fazer para estudar. Olha aí, a Suzane até falou sobre que tem gente que tem facilidade, uma técnica de ter um mapa mental, construir. Como seria bom, né, o sonho de todo concurseiro, que você abrisse um mapa invisível, colocasse do lado a famosa cola, mas que tal a sua mente, né, se tornar esse instrumento? Agora, teoricamente é muito fácil, mas como que eu, na prática, eu consigo montar um mapa mental para que eu tenha essas questões, e às vezes, dependendo da banca, eu tenho questões ali de direito administrativo, legislativo, conhecimentos específicos, aí eu tenho questão de raciocínio lógico, são várias matérias agrupadas de que forma, Rafael? O mapa mental ele é uma ferramenta muito importante para a gente, quando a gente está estudando, porque, como o próprio nome diz, ele ajuda a gente a formar algumas direções para o nosso cérebro. No dia da prova, a gente conseguir resgatar alguns pontos da matéria que a gente estudou. Normalmente, eu aconselho fazer o mapa mental para alguns pontos específicos da disciplina que requer algum nível de detalhamento, né? E aí a gente sugere que você pega um papel, você coloque o tema principal no centro do papel, né? Em letras maiores, por exemplo, sei lá, improbidade administrativa. E aí você vai puxando algumas setas, né? E vai ali as setas para trazer alguns detalhes de improbidade administrativa. Quais os agentes que estão sujeitos a sofrerem sanções por improbidade, né? Quais seriam as penas, quais seriam os prazos de prescrição. E aí você vai puxando setas e colocando esses detalhes. E é sempre legal que você utilize uma boa quantidade de cores nesse mapa mental, né? Às vezes, se você conseguir criar imagens mesmo, que te remetam àquele conceito, e aí você basta lembrar dessa imagem para que o conceito, para que determinado tópico da disciplina venha à sua memória. Isso também te ajuda muito. E o mapa mental ele é uma das melhores ferramentas que a gente utiliza nesse processo de preparação para concurso. E às vezes no início pode ser um pouco complicado da pessoa fazer, ela pode achar que está perdendo muito tempo e tal, mas na verdade é um ganho de tempo lá na frente, porque você vai bolar ali uma estratégia para que seu cérebro lembre com um pouco mais de facilidade de determinado assunto, e isso vai te poupar tempo, te poupar de fazer algum retrabalho, um reestudo lá na frente, né? Então, no início pode ser um pouco mais demorado, você vai pegando o jeito de pensar em desenhos e colocar várias cores e tal, mas com o tempo isso vai ficando mais natural e isso vai te ajudar muito lá na frente. Bora lá, gente, tá aí, mapa mental, né? Isso aqui é claro que o Rafa está abrindo para você, só umas linhas para você abrir a mente e se organizar. Uma delas, que ele falou das principais, esse mapa mental que você vai trabalhar de forma mais colorida, vai pegar lá um flip chart para você desenhar um papel, mas a ideia é fazer com que isso seja organizado e no início dá um trabalhinho, mas depois você falou sobre retrabalho. O que está bem estudado, bem organizado, é bem feito, demora um pouquinho, aí você tem que se programar, inclusive, na data desse concurso para que isso possa ser em um tempo hábil, né? Bora lá, mapa mental, vou ver se eu estou abrindo certinho aqui, tá, pronto. E esse método EPL2R, mas essa sigla também é um jeito de decorar as ações desse processo que estão enfileiradas aqui
né, nesse destaque. O que seria esse método Robson com EPL2R? Começar só falando desse EPL2R, essa sigla, que às vezes a gente usa também esse recurso de formar sigla para lembrar de alguma coisa, né? Em direito administrativo tem o famoso LIMP, que são os princípios, né, de direito administrativo, em que cada letra é um princípio. E aí seria, né, o que é esse EPL2R, que é uma sigla que o Robinson, ao criar esse método, é claro que essa sigla está em português, né? Ele criou em inglês, e aqui é a tradução, que significa, né, explorar, perguntar, ler, e esse 2R, rememorar e revisar. O que acontece? Esse método ele foi desenvolvido mais para a leitura, né? Quando você vai ler um texto ou ler um PDF, que no mundo dos concursos normalmente a gente divide o estudo em videoaulas ou PDF, né? Que é o texto ali da aula. E aí esse método ele foi pensado para o estudo por meio de leitura. E aí na hora de ler, o que ele indica que funciona bem é o seguinte: primeiro você, nesse explorar, você faz uma leitura um pouco mais genérica de toda a obra. Você de repente pega ali o livro e vê o sumário, vai passando o livro, lendo os títulos, subtítulos, de repente os destaques que o autor fez, vai vendo imagens, tabelas, gráficos, tem uma noção de como que vai ser abordado aquele conteúdo, se vai ser muito técnico, se é um conteúdo atual, se é um conteúdo que usa muito da imagem, usa muito de gráficos. É para você ter aquele primeiro contato com toda a leitura, para você ali preparar o terreno antes de ingressar de vez no estudo. O P seria o perguntar, que aí você vai formular algumas perguntas, que são as dúvidas que surgem quando você faz essa primeira leitura geral de toda a obra. Que você pode se perguntar qual que é o assunto principal tratado aqui, o que eu vou precisar entender depois de concluir essa leitura, por que o autor começou com esse título, né? Esse tipo de dúvida que vai surgir ao você dar essa primeira passada é essa segunda fase de você formular realmente essas dúvidas, essas perguntas, porque isso ajuda muito a aguçar a curiosidade. E aí nós somos movidos muito pela curiosidade e pelo desafio, né? E aí quando você tem essas perguntas, depois quando você passar para o L, que é a leitura, que é fazer uma leitura ativa mesmo, agora você vai fazer uma leitura mesmo dialogando com o texto, fazendo anotações, fazendo desenhos, rabiscos, e uma leitura mais ativa mesmo e profunda do conteúdo. Nesse momento, você vai estar buscando as respostas para as perguntas que você mesmo formulou. E aí você vai se ver, né, ali mais motivado com esse desafio de responder essas dúvidas que existem antes de você fazer a leitura, né? E aí você já está no terceiro passo, que é o L, e aí nesse momento você faz aquela leitura ativa da obra, você faz as suas anotações, resumos, fichas e tudo mais. E aí vem os 2 R's, o primeiro é rememorar, que em alguns lugares a tradução, né, eles colocam como recitar, que seria você explicar o conteúdo para você mesmo, né? Depois de ter passado por essas 3 primeiras etapas, agora você vai explicar aquilo que você entendeu. E pode ser legal que você fale em voz alta, né? Porque a melhor forma, uma das melhores formas de você aprender é explicando. E aí, quando você explica para você, você pode também pegar alguém para ficar ali. Eu não sei se você vai achar alguém para ficar ali ouvindo tudo que você tem para falar sobre aquele conteúdo. Mas você pode falar para você, falar para o espelho, gravar. Tem algumas pessoas que gravam essas explicações e depois ouvem, como uma forma de revisar. Que é o último R, que é o revisão. O revisão é você fazer a retomada de todo o conteúdo. Você retoma todas as anotações que você fez, como uma forma, né, de fixar aquele conteúdo, e aí você fecha todo esse método Robinson, que é o nome de quem desenvolveu, né? Muito bem.
Gente, tem mais um método aqui, mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo, vai trazer isso para o próximo bloco, que eu sei que você está perguntando aí e quer perguntar para o Rafael, tem dúvida, então a gente está ouvindo você, a diretora está de olho nessas participações, não sai daí que de repente é a oportunidade de você passar no concurso, ajudar o seu neto, abrir sua mente, fazer uma transição de carreira com alguém que realmente está no coração lá, né, de Brasília, sabe que lá é um mundo onde acontecem os concursos, vivencia isso, ajuda milhares de pessoas nesse sentido e está hoje com a oportunidade dele sentar aí no seu lado, isso, no sofazinho, faz um chazinho para o Rafael, já ele vai escolher o sabor, se é camomila, o que ele vai querer, um breve intervalo e a gente volta já. Entre Família está de volta e hoje estamos falando de um assunto super interessante, né? Como estudar para concursos públicos, né? Eu acho que todo mundo em algum momento, né, Cris, pensou na vida, vou dar uma virada na vida e fazer um concurso público, seja ele até mesmo municipal, lá na cidadezinha de 10 Quantas vezes as pessoas habitantes. começaram a estudar e disseram, meu Deus, não sabia que era assim não, não quero, de jeito maneira. E tem muitos aqueles que tentaram uma, tentaram duas, tentaram três e hoje Até conseguir, porque era estão o lá objetivo. muito bem. E tem gente que também passou, viu que não era a área, retomou, mas porém disse, olha, eu passei, eu tentei e a vida é assim. Mas eu acho que essa coisa de passar num concurso deve ter um sabor de vitória tão gostoso, porque você falava no bloco anterior sobre técnicas de estudo, né? A gente vai até complementar aqui com o Rafael mais uma técnica. E é assim, você é estudar intencionado, não é simplesmente você estar fazendo um curso e aí você precisa, sei lá, passar numa disciplina que você tem mais ou menos uma nota. É um negócio que você tem que ir realmente muito bem, né? Ô, Rafael, faltou uma técnica que é bem conhecida, o Cris até mencionou que a gente aqui no Entre Família já fez um programa só sobre essa técnica, que é a famosa técnica Pomodoro. Uhum. O que é isso? Eu só lembro de molho de tomate, gente. E o Pomodoro vem realmente de tomate. É mesmo? Porque era o formato do cronômetro que a pessoa que desenvolveu essa técnica usava. Aí, por conta de ser um formato de tomate, virou Pomodoro, que é em italiano, Pomodoro é tomate. Olha, tá vendo, Cris? Não tô tão louca assim. E como é que é? Então, essa técnica, ela é muito simples. Ela é você fazer um estudo focado e tirar pequenas pausas. Normalmente, a gente utiliza o tempo de 25 minutos focado e 5 minutos de pausa. Depois que você faz 4 vezes o estudo de 25 minutos, aí você pode pegar uma pausa maior de meia hora, 40 minutos, uma hora. Gostei dessa pausa maior, porque 5 minutos é só o tempo de tomar uma água, né? Mas uma das principais funções dessa técnica é te dar um senso de urgência na hora que você está estudando. Porque você vai ter um cronômetro que daqui 25 minutos ele vai apitar. E aí, sabendo que você vai ter esse tempo, você utiliza ele melhor. Você utiliza ele melhor e você sabe também que daqui 25 minutos você vai conseguir ter um tempo de distração. Você não precisa olhar o WhatsApp agora. Você sabe que daqui 20 minutos você vai ter um tempo para olhar o seu WhatsApp, para se distrair. Nossa, verdade. Aposto que quem criou essa técnica não existia o WhatsApp na época. Porque se existisse... Mas existiam distrações. Sim, Nossa, porque se tem uma coisa que distrai a gente é o WhatsApp. Rafael, queria perguntar para você o seguinte, ainda sobre essas técnicas de estudo, né? Porque assim, os concurseiros mesmo, eles estão estudando há bastante tempo, 1 ano, 2 anos, tem gente que estuda muito tempo para concurso, né? Não sei se você ficou tanto tempo assim estudando. E às vezes tem gente que pega ali 90 dias antes da prova também para estudar. E eu já vi algumas pessoas comentando que às vezes esse sistema de 90 dias, que seja 60, você fazer um intensivão, uma imersão, às vezes pode surtir melhor efeito do que se você estudar por um longo período de tempo. Na sua opinião, é verdade ou é um mito? É muito particular isso. Nessa área de estudos para concurso, não existe muito uma regra pronta que vai funcionar para todo mundo. Uhum. Primeiro que essa questão da imersão, eu estudei 2 meses, 3 meses e passei. Normalmente não é só isso, né? A pessoa tem uma bagagem, a pessoa às vezes ela acabou de terminar uma faculdade, ela tem uma bagagem de estudos e aí ela fez essa imersão e complementou os seus estudos para passar na prova. E são diversos fatores que influenciam no dia da prova. E essa imersão, às vezes, ela pode funcionar assim para alguém
que consiga fazer esse tipo de imersão, porque tem gente que tem um pouco mais de dificuldade também. Por isso que é muito importante que cada um veja qual que é a sua situação, qual que é a sua circunstância. Eu, na minha primeira aprovação, que foi para o Ministério Público da União, eu fiz esse estudo, essa imersão depois depois que eu formei. Né? Mas na minha segunda aprovação, que é o meu cargo de hoje, foi um estudo um pouco mais alongado. Né? Não foram só aquele estudo de pós-edital. Então, assim, e dos dois jeitos funcionaram. Dos dois jeitos funcionou para mim. Depende muito da circunstância, depende muito da prova, né? Mas é claro que quando você faz uma imersão, e normalmente quando a gente faz uma imersão é porque já tem uma data de prova. Quando já tem a data da prova, às vezes é isso que te influencia a estudar mais. E não porque eu decidi fazer uma imersão. Então, são muitos fatores que a gente precisa analisar certinho para dar uma regra mesmo de como é que é o melhor para todo mundo. Agora, Rafael, um exemplo. A gente está falando de alguém que está imerso, alguém que estudou de longa data, alguém que criou expectativa na mãe, no filho, na nova vida, no jeito... E outra, normalmente quem está prestando concurso, quando você vai comprar uma camisa, você não olha só a camisa, você se imagina vestindo a camisa, passando, visitando alguém, ou você se vê aquele produto agregando. O concurso é a mesma coisa, né? Você está ali, só que você está pagando um preço, né, para a camisa e você vai lá e pega a camisa. A questão é você está pagando um preço, talvez, mas você tem que ser ainda validado pelo que você fez. Aí eu tenho questões na minha bagagem, eu tenho frustrações de provas anteriores, eu posso ter uma baixa autoestima, eu tenho medo de ser avaliado, eu tenho a rede familiar que pode estar causando, não sendo uma rede de apoio adequada. Como é que eu faço hoje para que eu tenha dentro das minhas skills, eu tenho esse controle emocional, né, para poder chegar lá só com a carga do saber e não com a carga da pressão que o medo cria de um monstro que deve estar na minha mão. Às vezes eu acho que a melhor forma é não precisar do negócio, entendeu? Porque parece que quando a gente não precisa... Mas eu digo que você está ali porque você quer. E o fato de querer já é uma expectativa, Suzy. Mas assim, é só uma fala Não, assim, meramente popular. Isso eu acho que seria dar uma volta no próprio medo, ou você ter uma crença limitante, onde você dá a volta e você finge que não tem. Que aí o que acontece? Normalmente as pessoas falam, eu não queria mesmo. Né? No fundo quer, né? No fundo quer. Então, se você presta algo e está querendo, e aí eu acho que pode ser uma fuga emocional. E esse eu não queria mesmo, pode ser também uma sabotagem que a pessoa usa, justamente no momento do estudo. Ela não se dedica tudo o que ela poderia se dedicar para lá na frente ter essa desculpa. Eu não passei, mas né, eu não estudei tanto também. Eu só queria ver como é que é. Só queria ver, vai que dá sorte e tal. Mas, voltando à pergunta, né, eu não sei se é possível a gente chegar no dia da prova sem essa bagagem emocional. A questão é saber lidar com a bagagem. Exatamente. E é a gente ter essa noção que você falou, e foi uma analogia muito legal, que quando você chega na loja e você paga o preço, você vai sair com a camisa. Mas no estudo para concurso, você pode pagar o preço de 3 meses, 3 anos estudando, e você nunca vai saber se vai sair com cargo público. E isso é algo que a pessoa tem que saber, né, desde o início. E às vezes isso também facilita para aliviar um pouco a pressão, porque às vezes quando você tem aquela ideia equivocada de que depende única e exclusivamente de mim, se eu fizer isso, eu vou passar. Tá, mas pode acontecer que você não passe. E aí, então é porque você é uma pessoa que não merece passar? Você é uma pessoa que nunca vai passar? Não é isso. É porque o concurso ele envolve diversas questões, diversas variáveis. Eu conheço pessoas que estavam super bem preparadas e no dia anterior, eu acho que você até comentou no início do programa, no dia anterior ela comeu um negócio e não bateu bem, e no dia da prova ela passou mal o dia todo, não conseguiu fazer a prova. O que a gente tem que ter a noção, o que a gente pode se cobrar é no dia que você fizer a prova, você sair da prova e você ter a noção de que tudo que
você conseguiria ter feito para se preparar bem, você fez. Mas você não pode se cobrar para ser aprovado. Porque, assim, por exemplo, nesse último concurso que eu fiz agora lá, que eu sou consultor legislativo do Distrito Federal, eram 4 vagas, 7.500 candidatos. Eu passei em quarto e a pessoa que ficou em quinto lugar, ela ficou a 0,13 atrás de mim. Não tem como você falar que eu estava mais bem preparado, que eu estudei mais que a pessoa. Gente, 0,13 numa prova que assim, valeu 300 pontos. Ai, E gente, ela se eu foi, fosse e ela essa foi pessoa. melhor do que 7.000 e poucas pessoas. Ai, E gente, ela se ficou, alguém tipo, fosse ela ficou com um pé na porta do concurso, tipo. Ai, Ela gente, pensou que você ia morrer. Ela pensou, Entrou? Nossa, ficou ainda na caixa reserva, mas entrou. ela pensou que você era assim, cara, o Rafael vai tropeçar em algum momento hoje. Ele não vai ir. Eu tive essa conversa com ele. Vocês chegaram a se conversar mesmo. É porque hoje a gente é colega, né? Agora trabalha lá. trabalha lá. E eu tive essa conversa com ele e aí, você ficava torcendo para eu morrer? Pra alguma coisa pra acontecer. alguma coisa acontecer e tal, porque É muito pouco, é né? muito pouco. É muito pouco. A gente tem interação chegando aqui do pessoal de casa. Rafael, a gente vai colocar aqui na tela. Pode colocar pra gente, queridíssima diretora, tudo bom? A Adriana Brito. Adriana, beijo, obrigada pra você. Qual a idade máxima para participar de concursos públicos? Tem. Essa pergunta é legal porque ela traz um tema que eu até queria colocar quando vocês estavam conversando com a dona Maria, que é essa questão da idade para prestar concurso, que é sempre uma discussão que as pessoas levantam lá no Instagram, em diversos lugares. Eu estou muito velho para estudar para concurso. O pior é que um dos negócios de desempate é a idade, né? Tem isso. Dos critérios. Mas assim, para chegar nesse desempate é muito, muito improvável, né? Mas tem isso de a pessoa se sentir velha, porque a gente meio veio de uma geração de que até os 30 anos você tinha que estar com a vida toda resolvida. Que loucura, né? Que O susto que a Suzane tomou. Meu Deus, não pode ser, né, Rafa? Não é. Mas não é mesmo. Nessas férias eu discuti esse assunto com meu pai, sabe? É. Ele lá falando, quando eu tinha 30 anos, não sei o quê, eu falei, pai, Pare de conversa. para com isso, porque eu tenho 35, não tem metade do que você já tinha. Mas acaba que é uma pressão que a gente cria. Eu também acho desnecessário. Não faz sentido. E tem gente muito mais nova que já se acha velho também para estudar para concurso. Teve um dia que eu fiz uma enquete lá e parecia gente com 23 anos. Eu acho que eu já estou velho. Que Eu tinha isso? que ter começado antes. Tá doido. Mas acaba que cada um vai criando mais pressões para si mesmo. Mas em termos legais, Rafael, não, né? Tem alguns Tem uma concursos, questão, sim. porque tem o tempo de aposentadoria para que você possa... Tem a compulsória, mas tem alguns concursos que têm uma data limite mesmo, alguns concursos policiais, por exemplo, tem um limite de idade máxima de 35 anos. Mas isso é meio que Então depende é de exceção. Depende de cada concurso. É mais para concurso que exige... Preparo físico. Preparo físico, né? É até compreensível. Entendi. Mas não é a regra no mundo dos concursos, não. Então, Suzane, policial você já não podia ser, mas pelo preparo físico, desde os 25 você já não tem, tô brincando. Vamos lá, mais uma participação agora nossa, aqui. meu sonho era ser policial, acabou, meu Mas sonho. você pode ser presa Capaz, ainda. não, Presa você consegue, mas policial Nunca não. que eu quis ser policial. Mas depende do concurso, tá? Não é todo concurso para policial. Não é todo. Cuidado, hein, que eu ainda posso ser policial e ainda te prender. Vou colocar agora a Deixar o Camila voar. aqui como prioridade na tela. Camila, por favor, me perdoe, né, que aqui a policial não quer Se deixar eu virar você policial, aqui. eu vou te caçar Ela está até os trancafiando a confins sua do Brasil. participação. A Camila diz o seguinte, Rafael, meu marido está estudando para o concurso, está super focado, estou apoiando ele, emocionalmente e logisticamente, mas sinto que a ansiedade dele está tornando as coisas mais tensas do que precisam ser. E de uns tempos para cá, eu sinto como se estivesse sempre atrapalhando ele, sempre no caminho de algo mais importante que ele tem para fazer. E ela continua. Não é uma questão de eu querer me separar, longe disso. Na verdade, eu queria saber como apresentar para ele de maneira empática que o tempo comigo, eu queria que fosse comigo, que ele conseguisse desligar ao menos um pouco de tudo ligado aos estudos.
Aí eu digo, né, a chamada alienação, né, que pode criar, sabendo que também o tempo com ela é válido diante do processo. Eu pergunto, porque a gente colocou um método ali no qual a gente tem 5 minutos para respirar, e depois a consciência de que eu vou ter. Quando eu me resguardo de entretenimento ou de espairar a cabeça, eu digo que a máquina onde eu crio o mapa mental, ela pode ter um problema sério, inclusive no resultado do concurso e depois, né, na vida do cotidiano, na vida do casal, que é um casamento, que é o propósito, de repente depois, você às vezes, nem um concurso, nem um manter, casamento. você pode até passar no concurso e reprovar no contexto família, né? Sim, e essa questão de você perceber que a vida está acontecendo, mesmo enquanto você está estudando, às vezes é um desafio muito grande para muita gente, porque fica com aquela ideia da linha de chegada, né, na posse. Ali é a minha linha de chegada e aí, depois que eu tomar posse, aí eu vou começar a viver. Mas, na verdade, a vida já está acontecendo, tem muita coisa aí para você observar que você não está observando. E nesse caso aí do casal, é claro que numa preparação para concurso, sobretudo quando você está mais próximo do edital, mais próximo da prova, que aí, às vezes você pode até fazer uma imersão, assim, tirar férias do trabalho e ficar ali nos últimos 30 dias focado na prova. É claro que quando você está nessa circunstância, o seu tempo ele é menor, seu tempo livre ele é menor do que de alguém que não está nessa circunstância, né? Então, isso é algo que o casal tem que entender e perceber que essa missão, esse projeto, ele vai influenciar todos. E aí, se houver uma boa comunicação, é possível que os dois estabeleçam os momentos em que eles terão só para os dois. Então, assim, eu preciso estudar, eu estou com a prova chegando, então eu vou me dedicar de, sei lá, segunda a sexta, e sábado é um dia que a gente vai ter para nós, para fazer coisas para a gente e tal. E claro que durante a semana você vai ter pequenos intervalos, mas não um tempo tão grande como você teria nesse dia que você separou. Então, o legal seria que vocês, então, conversassem, dialogassem, chegassem num acordo que os dois conseguissem perceber que tanto esse projeto é importante para um, né, e vai afetar toda a família. Sim. Mas também a família é importante, né? E aí você chegar de você combinar antes, fazer um planejamento, deixar ali claro, estabelecida, fica melhor. Né? Eu queria dar os parabéns para essa esposa, viu? Parabéns por todo esse apoio, porque às vezes nem sempre isso acontece, né? Nem todo mundo entende, então parabéns para você, que é esposa e está aí apoiando. Dá tempo de mais uma interação antes de finalizar o nosso programa? E eu vou pedir para pôr aqui na telinha, é do Ferdinando. Boa tarde para você, viu, Ferdinando? No ano passado, decidi desativar as redes sociais para focar nos estudos e ser aprovado em um concurso público. Graças a Deus, fui aprovado em primeiro lugar para professor universitário em uma instituição pública de ensino superior. Foco e fé em Deus foram necessários para tamanha realização. Ferdinando, que tudo! Primeiro lugar para professor universitário. Tá aí a dica, desativar as redes sociais, né? Foi um caminho, mas ele colocou ali fé, né? Foco. Eu acho que isso é muito importante também, essa questão espiritual, né? Porque acho que quando você entrega para Deus, automaticamente já há um trabalho ali emocional muito grande, porque é pressão. Quando você vê assim que você tem que botar na cabeça um monte de conteúdo em X tempo, é difícil, dá até um troço. E eu fico imaginando aqui, ó, você que estava querendo fazer concurso, está assim agora, calma. Fernando, o nosso Rafael só mostrou o caminho aqui, ó, para o sucesso do Ferdinando. Então, assim, ó, tem esforço, mas se você organizar, você consegue colocar os pilares espirituais, a sua educação. E a gente só tem a agradecer ao Rafael por ter compartilhado conosco, pegou a estrada, veio de longe para estar aqui com a gente. Mais de 1000 quilômetros. Mas o importante é compartilhar a sabedoria. O que seria da sabedoria se ficasse só, né? O discipulado é o mais legal da vida nesse processo. Rafael, obrigado pela sua participação, parabéns pelo seu trabalho que você faz nas redes sociais, que Deus continue te abençoando. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu agradeço, e eu quero pegar esse gancho que ele colocou de Deus e espiritualidade, que eu achei muito legal esse convite de estar aqui, porque quando eu estava estudando, às vezes me faltava uma referência de alguém guardador de sábado
que foi aprovado em concurso. E eu sempre ficava pensando, nossa, será que isso não vai ser um problema, eu ficar 24 horas da semana desligado dos estudos e tal? Uau! E aí, hoje eu estou aqui para falar que é possível, Que deu certo. que deu certo. Ah, Rafael, que demais. Obrigada pela sua participação aqui no Entre Família. Manda um alô lá para aquele cerradão lá do Centro-Oeste. E a gente vai finalizando por aqui, Entre Família chegando ao fim, né, Cris? Verdade. Mais um programa, Por que né? você tá sorrindo para mim? Ué, não posso que eu chorasse pra você? Tem que sorrir, né? Pô, começar a chorar aqui, tá só um pouquinho, sabe? Terminar o programa. Eu conheço o seu sorriso. Olha só, muito obrigada pela sua audiência. Que bom ter você com a gente. Sempre ao vivo, de segunda a sexta, às 2h30 da tarde. Eu e este jovem senhor aqui, sempre trazendo muita informação sorrir, e meu com querido. muito sorriso. Ó, Às vezes alguns sorrisos meio duvidosos, mas sempre ela sorriso. quer dizer que eu descubro muita Mostrando coisa no os olhar prejuízos. dela e dou risada pra não chorar. Mas, ó, na sequência vem Vídeo de Saúde e o encontro marcado segunda a sexta-feira, às 2h30 da tarde, aqui na TV Novo Tempo. Grande abraço. Beijo.